Nós temos estudos que mostram que a mortalidade é uma meta-análise, aí sim, uma meta-análise feita da forma correta, uma meta-análise que é essa ferramenta que condensa e melhora a nossa percepção de estudos, feitos sobre estudos que são de alta qualidade, que são estudos randomizados, controlados, mostra que existe um aumento da mortalidade com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Quando a gente transforma isso numa decisão pessoal, é uma coisa. Quando você transforma isso numa política pública, é outra. Então, é preciso que a gente entenda uma coisa muito séria que foi discutida em vários níveis aqui, e eu gostaria muito que os senhores prestassem atenção a isso. A autonomia médica faz parte da nossa prática, mas não é licença para experimentação. Na hora que a gente faz isso, a autonomia ela precisa ser defendida sim, mas ela precisa ser defendida com base em alguns pilares. No pilar do conhecimento, da plausibilidade teórica do uso daquela medicação, do volume de conhecimento científico acumulado até aquele momento sobre aquele assunto, no pilar da ética e no pilar da responsabilização. Quando você junta isso tudo, você tem sim direito à sua autonomia e você precisa fazer aquilo que é melhor para o seu paciente. Mas você não pode abrir mão deles em nome de qualquer coisa que seja. Mesmo assim, o médico está submetido ao risco de ser imprudente, negligente ou imperito. Sim, Neste e é por isso caso, que precisa se basear nisso tudo. A imprudência é evidente. É porque é uma atividade regulamentada. Eu acho que toda essa situação, senadores, aponta para um problema muito grave que precisa ser abordado em algum momento na nossa história daqui para frente, que é a nossa formação médica, inclusive. Ela precisa ser burilada para que os nossos médicos tenham condição de compreender, não precisam ser cientistas, veja bem, mas precisam compreender como o processo científico se desenvolve, para que eles tenham um pouco mais de segurança para poder colocar a sua autonomia da melhor forma possível. Não é justo com os médicos brasileiros, nesse momento em que a gente se encontra com essas lacunas de formação, jogar para eles a responsabilidade de responder por uma medicação que o mundo inteiro diz que não funciona. Então, só para precisar as duas respostas, e eu vou me dar por satisfeito. Com relação à pergunta se a defesa do presidente da República e de alguma outra pessoa do tratamento precoce, notadamente com o uso da cloroquina, estimula a população a abandonar as medidas não farmacológicas de prevenção da doença, como o uso de máscara, distanciamento. A senhora respondeu que não apenas do presidente, mas de qualquer uma pessoa. Absolutamente todo mundo que propaga informações que não são verídicas, sim. Estimula sim. Isso é a prática nossa. A gente vê que as pessoas se apegam a uma esperança sobre uma proteção ou uma chance de não desenvolver doença grave e abandonam aqueles hábitos. Hábito é sempre mais difícil, senador, de ser conquistado ou ser alterado. As pessoas têm uma tendência de olhar para a medicina como uma situação baseada na farmacologia. Eu agradeço muito. Eu tomo um medicamentozinho e está resolvida a vida. Eu agradeço assim. muito essa resposta e me permita, antes de terminar, checar apenas a segunda resposta. Sim. Em que medida a divulgação desse iluminismo às avessas, falados por Vossa Senhoria, impactou na evolução das mais de quase 165 mil mortes? Nós não temos, e eu não tenho isso como dado claro, técnico, científico, do impacto na mortalidade no Brasil. Mas, a partir do momento que você vulnerabiliza as pessoas, uma população ignorante, no sentido de falta de informação, é uma população vulnerável. Então, a partir do momento que a gente vulnerabiliza as pessoas com informações incorretas, a gente não pode esperar que o resultado seja positivo.